Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos em Nazaré, estamos aqui no nosso programa na Escola de Nazaré, diretamente da Terra Santa. Temos como tema o nosso programa de hoje, Filhos, bênção de Deus. É impossível Deus não se comunicar. Deus se comunica em seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo. Sim, nós temos em Jesus a comunicação de Deus, a revelação de Deus em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Maria, Filho de José. Por isso, cada filho é a comunicação de Deus para cada família. Abrir-se ao dom dos filhos, no acolher os filhos como dom de Deus, é abrir-se à comunicação do amor de Deus, que quer comunicar, quer falar por meio da vida do dom dos filhos. Vamos aprofundar este tema. Queremos que este tema entre no teu coração, no meu coração, no coração de cada família, para acolher o dom dos filhos, em amar e sermos amados. E a pergunta: por que Deus, com a encarnação do Verbo, quis ter uma família? É muito interessante responder esta pergunta na graça do lugar santo de Nazaré, da graça do lugar santo da encarnação do Verbo e com a graça do lugar santo da Santa Família. Sim, o regresso da família de Nazaré, Jesus, Maria e José do Egito, eles vieram viver aqui. E Jesus teve a experiência humana na encarnação de ter um pai, uma mãe, de ter uma família e fazer a experiência familiar. Por isso, esta pergunta mas por que Deus quis ter uma família, é o grande mistério da revelação de Deus. Para entendermos, temos que entender o que é a revelação. Deus se revela quem Ele é em Jesus Cristo. Nós conhecemos Deus através da encarnação do Verbo. O conhecemos realmente, de São Paulo, porque Deus se revela em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós conhecemos Deus. Por isso, gostaria de fazer uma afirmação teológica muito importante para entender por que Deus se encarna, Deus tem uma família em Jesus Cristo, na família de Nazaré. Porque Deus, Criador, tinha toda a criação disponível para atender, para acolher a sua humanidade, diz Santo Agostinho. Porém, se Ele escolheu um casal, uma família, então significa que Ele considerou a família o lugar para as pessoas entenderem quem Ele é. Guarda, olha, que lindo! Na família de Nazaré, em Deus que tem uma família, nós entendemos quem é Deus. Então significa que nós, através da família de Nazaré, através da família humana, podemos reconhecer quem é Deus. A origem e o sentido da vida em Deus. Qual é o sentido da vida? Nos ensina Deus com a encarnação do Verbo em Jesus Cristo, na família de Nazaré. O mistério da vida, que é o dar-se e dar a vida. Sim, este é o Deus da encarnação, é o Deus de Jesus Cristo, o Deus que se dá e dá a vida. Por isso, quando nós reconhecemos Jesus na família de Nazaré, na família humana, nós estamos conhecendo quem é Deus. Quem dá a vida
É Deus que nos dá a vida. Por isso, quando nós olhamos para uma família, nós estamos reconhecendo quem é Deus. Sim, Deus amor, Deus doação, Deus que dá a vida por nós, Jesus Cristo. Cada casal é chamado a dar a própria vida. Dar e gerar a vida. Renunciarem para que o seu filho possa crescer, para que a tua família seja feliz. É a imagem de Deus. Cada família, Ele quis ter uma família para que cada família possa fazer a experiência de quem é Deus, vivendo a experiência da imagem de Deus e também testemunhando para o mundo quem é Deus. Quando você se une no matrimônio, quando estamos em uma família com o sacramento do matrimônio, nós temos a imagem de Deus. Deus que é amor, Deus que é doação. Por isso Deus se encarnou. Por isso Ele quis, na encarnação do Verbo, ter uma família. A interessante pergunta, eu direi, uma pergunta que muitas vezes nós cristãos temos que responder quando estamos diante da dor humana. Como superar a dor de uma perda gestacional? Quantas vezes nós passamos por esta experiência em acompanhar irmãos e irmãs que tiveram uma perda gestacional. Depois de esperarem aquele filho, depois de sonharem o nascimento daquele filho e vivem o luto da perda deste filho, desta filha que estava para nascer. Por isso é muito importante entendermos bem o que estamos falando. Estamos falando da dor do sofrimento. E aqui temos que citar São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo muito bem que a tribulação produz paciência. Paciência é uma virtude provada com o fruto da esperança. Por isso, quando estamos na frente de um luto, uma mãe que perde um filho no período gestacional é a dor de uma mãe que perde o filho. Mesmo que não teve toda a experiência da maternidade com aquele filho. Por isso, é uma dor que deve ser reconhecida. É uma dor que deve ser acompanhada. O pai que esperou o nascimento deste filho, desta filha, também tem que ser acompanhado na dor que está vivendo. Porém, atenção, na dor do luto, no sofrimento, na ótica cristã, nós entendemos somente com a esperança. Atenção, a esperança, a virtude teologal da esperança, da vida na ressurreição, do significado da dor, do significado do sofrimento. Muito difícil, porque nós sempre pensamos que o cristianismo tem que dar respostas automáticas ou respostas para tudo, para a compreensão humana. E não é assim. Quando estamos em frente, na dor do sofrimento, do luto, somente a esperança, que é na fé e uma caridade que nós vivemos como virtudes teologais, que nos abrem a dimensão da dor, do sofrimento, do luto. E quando nós estamos nesta ótica da esperança, e atenção, não é a esperança simplesmente de uma dor que passa, não é a esperança cristã. Vai passar. Eu ouvi muitas vezes alguns psicólogos dizendo para alguns pacientes, com o tempo você vai se acostumar, você irá se distrair, você irá pensar as outras coisas e esta dor vai passar. Não é esta a esperança cristã. A esperança cristã nasce do dom da fé e da caridade, onde nós nos abrimos a um amor que nós experimentamos em Deus, aonde a dor tem um significado, aonde o sofrimento tem um significado, aonde a vida tem um significado e a morte tem um significado.
Assim é esta esperança. E o Catequismo da Igreja Católica diz que a esperança é uma virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna, na felicidade eterna. Vocês entendem? Nós cristãos estamos com sempre a dimensão do eterno em nós. Uma mãe que está na dor de uma perda gestacional, na esperança cristã, ela vai sentir a dor, o sofrimento da morte, mas a consolação da ressurreição. Se tornará também uma discípula da ressurreição. O Pai, o discípulo da ressurreição de Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Esta é a esperança cristã. Essa é a esperança que fala São Paulo na carta aos Romanos, que é um aspecto que animava o povo judeu na expectativa do Messias. Em nós, na expectativa de encontrarmos com Deus, de viver a dimensão do eterno e de vivermos na dimensão do reino dos céus. A dor que nós passamos com a perda de um filho tem significado somente com a fé, com a esperança e a caridade. Uma outra pergunta que é uma urgência educativa. Qual o papel dos pais nas escolhas de vida dos filhos? Realmente, aqui nós temos que lembrar, rezar e também indicarmos a Escola de Nazaré, São José, o pai putativo, o pai jurídico de Jesus, que educou Jesus na sua humanidade e se torna, ao meu modo de ver, um grande ícone da educação dos filhos, de educar os filhos à liberdade. São José educou Jesus na sua humanidade, à autodeterminação. Por isso, nas escolhas dos filhos, nós temos que transmitir aos nossos filhos o dom da liberdade. Sim, a liberdade. Deus nos criou na liberdade do livre-arbítrio. E nós educamos os nossos filhos nas escolhas livres, acompanhando como pais, mães, educadores. Assim, nós os educamos, aquela que nós chamamos em psicologia em autodeterminação. Autodeterminação. Os psicólogos americanos Dacey Rane, no ano 1985, criaram uma teoria muito interessante, ou melhor, analisaram uma teoria muito interessante, a Self-Determination Theory, que é a teoria da autodeterminação que nós educamos nos nossos filhos. São José, no educar Jesus, nós encontramos no perfil psicológico humano de Jesus, quando ele diz, o teu sim seja sim, o teu não seja não. Quando eu tomo uma decisão, eu irei ir com decisão para aquilo que eu escolhi. E nós formamos então nos nossos filhos esta autodeterminação. Acompanhando os jovens na educação, muitos jovens têm dificuldades de fazerem escolhas. Escolhas do para sempre, escolhas definitivas, escolhas também de uma profissão. Me lembro quando estava em Roma estudando, éramos 300 que iniciamos psicologia e terminamos em 60. Muitos jovens, durante o caminho, errei a escolha. Vou para outra faculdade. Depois outros já estavam na terceira ou quarta escolha, sem determinação. Quanto nós necessitamos formar os nossos jovens, os nossos filhos, com a autodeterminação. Sim, como nós formamos? Deixando-os na liberdade, educando-os na liberdade e também nas consequências das próprias escolhas. Os nossos filhos devem ser realmente acompanhados nessas escolhas, mas não podemos escolher por eles. Temos que deixar que escolham. E é uma dificuldade que temos dentro da igreja. Encontramos muitos irmãos e irmãs que deixam o sacerdócio. Eu encontrei jovens que no dia da ordenação sacerdotal tinham até emoções de choro, abraçavam seus parentes, a emoção da primeira paróquia e depois de 1 ano, 2,
a carta ao Papa, não quero mais ser padre. Outros que depois do casamento, eu amo esta mulher, eu amo este homem, são para mim, é tudo para mim, e depois de alguns anos, as primeiras dificuldades, não sinto mais nada, temos que nos separar. A falta da autodeterminação, aonde podemos dizer que as consequências dessas escolhas irão influir na felicidade destes irmãos e irmãs que estão escolhendo e também dos filhos que foram gerados, que muitas vezes experimentam, ou sempre, a experiência do abandono, a experiência de ficarem sem o pai, ficarem muitas vezes até mesmo sem o amor materno. E isto causam tantos traumas e dificuldades. Por isso, vamos educar os nossos filhos no seu sim seja sim, o teu não seja não, em escolhas definitivas. Nessas escolhas tem a felicidade de tantos irmãos e irmãs e também nas vidas que serão geradas. Uma outra pergunta, urgência educativa. O que significa honrar pai e mãe? A palavra hebraica para dizer honrar é kapod, que significa dar peso. É muito bonito, porque as línguas semíticas, a língua hebraica, tem um significado profundo na palavra. O que significa honrar? Dar peso. O peso que você dá ao teu pai, o peso que você dá à tua mãe. Encontramos muitas vezes nas Sagradas Escrituras a chamada a kapod, ao próprio Abá, Abu, e também a Ima, a mãe, dar o peso ao pai, dar o peso à mãe, reconhecê-los como importantes, realmente escutar, quando possível, os próprios conselhos e também serem disponíveis a ajudar na velhice. Dar o peso ao pai, o peso à mãe. Atenção! Dar o peso, honrar pai e mãe, não é se tornar dependente do próprio pai e da própria mãe, depois que já se é adulto, e não deixar que os pais comecem a influir na vida das novas famílias, dos novos casais. Quando eu falo que é urgência educativa, porque realmente é muito importante. É muito importante porque a Bíblia ensina que o casamento é mais importante que os outros relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 2, 24 diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixará e dará o peso para o pai e para a mãe, quer dizer, reconhecê-los, escutar, diz o livro dos Provérbios, os conselhos, porém, a sua família é a nova família que nasceu. A sua família não é a família de origem. A sua família é a tua esposa e os teus filhos. Quantas dificuldades! Quantas dificuldades em sogros e sogras, mães e pais, que pensam que os filhos continuam sendo propriedades das famílias de origem e não deixam crescer as novas famílias. Estão lá oprimindo. Temos que dar espaço para que a nova família possa ter o seu espaço. Por isso, dar o peso é honrar. Vamos dar o peso às nossas famílias? E atenção, também para os religiosos e sacerdotes, pessoas consagradas, que muitas vezes dão um peso maior à própria mãe, ao próprio pai, maior que a própria missão. Encontrei padres dependentes das próprias mães. Honrar, não deixar que falte nada na velhice, mas você não pode dar o peso ao teu pai e à tua mãe, mais que a missão que a tua esposa para nós padres, que é para a igreja. Não podemos, nos tornamos dependentes. Encontrei famílias de religiosos e de padres que querem que esses filhos, padres religiosos,
devem também ajudá-los com ajudas econômicas, deixando e fazendo sim que os novos religiosos, os novos padres, se sintam muitas vezes com o peso de uma responsabilidade que não lhe competem. Por isso, o dom de ter filhos, o dom de ter filhos casados, o dom de ter filhos consagrados sacerdotes, vocês pais e mães que me estão escutando, eles irão te honrar, irão dar o peso que você merece, mas não se tornem um peso para eles. Quando estamos abertos ao projeto de Deus, à família, somos família de Deus e somos chamados a instituirmos, a cooperarmos com Deus, tornando-nos também famílias amadas por Ele. Por isso, estes temas são importantes. Você pode continuar a aprofundar estes temas com os livros que oferece a Canção Nova, com pregações, livros e conteúdo para a formação dos filhos e família. Acesse o nosso site loja.cançãonova.com. Muitos irmãos e irmãs participam do nosso programa, não somente da catequese bíblica, desses momentos de Deus que o lugar santo fala através do magistério, da palavra e também dessas explicações que nós partilhamos com vocês. E muitos irmãos também escrevem para o nosso programa. A Ilzara Caldas, de Taubaté, São Paulo, Brasil, nos enviou um e-mail contando que morava em Lorena, na época que Padre Jonas iniciou a Canção Nova. Cara Ilzara, estamos confiando a São José todas as realidades da tua vida. Também o Eduardo Mazzarino pede proteção para os seus familiares. A Genilda Simão suplica orações pela conversão de toda sua família e pela paz no mundo. Shalom no mundo, integridade e paz. Envie também o teu pedido de oração para o nosso programa, no nosso e-mail, na escoladinazaré@gmail.com ou pelo Facebook, Canção Nova Terra Santa. E queremos que esta palavra, a palavra que aqui em Nazaré se fez carne, possa entrar nos nossos corações, através do Salmo 127, do versículo 3. Olhai, os filhos são uma bênção do Senhor, o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva. Sim, Senhor, queremos agradecer por cada vida confiada à família humana. Cada vida que foi sonhada no teu coração, no projeto do teu amor e confiada a cada amor humano, a cada mãe, a cada pai. Nenhum filho nasce por caso, Senhor. Tu nos dizes nas Escrituras que nos ama com amor de mãe, com amor de pai. E que mesmo se um pai e uma mãe se esquecer, diz em Isaías, eu não te esquecerei, porque o teu nome é escrito nas palmas da minha mão. Por isso, queremos rezar por todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando, sendo filhos, e rezamos como filhos e filhas a um Deus que nos ama. E rezamos com a oração que Papa Francisco conclui a exortação apostólica Amoris Laetitia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos
conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos, acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.